Eu cheguei à casa do lago da minha decana numa tarde quente de julho, o ar carregado com o cheiro de pinheiros e a água fresca do lago Alqueva no Alentejo, em Portugal. Esperava apenas um fim de semana tranquilo para discutir os últimos capítulos da minha tese de mestrado em literatura portuguesa, mas quando Sofia, a filha dela, apareceu à porta com um sorriso que parecia esconder segredos, senti um arrepio estranho percorrer minha espinha. Bem-vinda, Ana, minha mãe ainda não chegou, mas eu tenho planos para nós duas, disse ela fixando seus olhos castanhos intensos nos meus, e naquele instante eu soube que algo inesperado estava prestes a acontecer. A casa era ampla, com paredes de pedra clara e janelas grandes que deixavam entrar a luz dourada do sol refletida na superfície calma do lago. Eu tinha conhecido a decana professora Margarida durante o primeiro ano da faculdade. Ela era uma mulher respeitada, rigorosa e conservadora que sempre me tratava como uma filha adotiva, elogiando minha dedicação e oferecendo orientação para minha carreira académica. Aceitar o convite para passar o fim de semana ali parecia uma oportunidade perfeita para avançar na tese, mas agora com Sofia à minha frente eu sentia uma mistura de curiosidade e inquietação. Sofia tinha 25 anos, era 2 anos mais velha que eu e acabara de voltar de um estágio em Barcelona. Ela era o oposto da mãe carismática, rebelde, com cabelos loiros ondulados que caíam soltos sobre os ombros e uma energia que preenchia o espaço ao redor dela. Enquanto carregávamos minha mala para o quarto de hóspedes, ela falava sobre viagens e livros com uma paixão que me fazia rir apesar do nervosismo. Você parece tão séria, Ana, relaxa um pouco, estamos aqui para aproveitar, disse ela tocando levemente o meu braço, e eu senti um calor inesperado subir pelo meu corpo. Naquela noite, depois do jantar simples que preparamos juntas, a decana ainda não havia chegado por causa de uma reunião atrasada em Lisboa. Sentadas na varanda com vista para o lago, Sofia abriu uma garrafa de vinho verde e começou a contar histórias de sua vida. Eu sempre fui a filha problemática que questiona tudo enquanto minha mãe espera perfeição. E você, Ana, o que você questiona sobre si mesma? Sua pergunta me pegou de surpresa e eu hesitei antes de responder. Eu venho de uma família tradicional no norte do país. Meus pais esperam que eu me forme rumo a um emprego estável e forme uma família convencional. Mas às vezes sinto que há algo mais dentro de mim que não se encaixa nesse molde. Sofia sorriu de forma compreensiva e se aproximou um pouco mais. Eu entendo mais do que você imagina. Enquanto conversávamos, a lua subia no céu refletindo no lago e criava uma atmosfera íntima. Eu senti uma conexão crescendo, algo que ia além de palavras. Sofia compartilhava suas lutas contra as expectativas da mãe e eu falava sobre a pressão dos meus pais que viam qualquer desvio da norma como falha. No fundo do meu coração eu sabia que minha atração por mulheres era algo que eu reprimia há anos com medo do julgamento social e familiar. Em Portugal, apesar dos avanços legais, a sociedade ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a minha. Sofia parecia ler meus pensamentos. Não é fácil ser autêntica quando o mundo espera que você seja outra pessoa. Na manhã seguinte acordamos cedo para um passeio pelo lago. Sofia vestia shorts e uma camiseta simples, mas sua presença era magnética. Caminhávamos lado a lado conversando sobre livros favoritos e sonhos futuros. De repente ela parou e olhou para mim com seriedade. Ana, eu preciso te dizer algo. Desde o momento em que te vi na faculdade eu senti uma atração forte por você. Eu tentei ignorar, mas agora aqui sozinhas eu não consigo mais esconder. Meu coração disparou e eu fiquei sem palavras. Sofia continuou explicando que sua mãe a pressionava para namorar homens respeitáveis e construir uma vida tradicional, mas ela sabia que isso não era ela. Eu ouvia atentamente, sentindo um turbilhão de emoções, conflito interno, medo, excitação e uma sensação de ser vista pela primeira vez. Passamos o dia inteiro explorando trilhas ao redor do lago, compartilhando risadas e silêncios confortáveis. À tarde, quando voltamos para a casa, Sofia preparou um almoço leve e nós comemos na cozinha rindo de histórias bobas. Mas por dentro eu lutava com dúvidas. A decana era minha mentora e eu me sentia traidora só por considerar esses sentimentos. A pressão familiar pesava em mim. Meus pais sempre enfatizavam o dever e a imagem social. No entanto, a presença de Sofia me fazia questionar tudo. À noite, a decana finalmente chegou, exausta mas afetuosa, me abraçando como sempre. Durante o jantar ela elogiou meu progresso na tese e Sofia observava em silêncio com um olhar que misturava carinho e frustração. Depois que a mãe foi dormir, Sofia me chamou para a varanda novamente. Desculpe se te assustei hoje de manhã, mas eu precisava ser honesta. Eu nunca senti isso por ninguém antes.
Eu respondi com voz trêmula que também sentia algo, mas tinha medo das consequências. Conversamos até tarde sobre os riscos, a possibilidade de confronto familiar e o peso das decisões. Sofia admitiu que sua rebeldia era uma forma de se proteger, mas por dentro sofria com a distância da mãe. Eu compartilhei minhas memórias de infância, reprimindo impulsos por medo de desapontar. O fim de semana estava apenas começando e eu já sentia que minha vida mudaria revogavelmente. Na segunda manhã o sol entrava forte pelas janelas da casa e eu acordei com o coração acelerado, relembrando a conversa da noite anterior. Sofia já estava na cozinha preparando café e quando entrei ela me deu um sorriso caloroso que fez meu estômago revirar. Bom dia, dorminhoca, hoje vamos fazer um piquenique no lago. A decana professora Margarida se juntou a nós no café da manhã falando sobre política universitária e desafios para mulheres na academia. Eu admirava sua força, mas sentia uma culpa crescente por esconder o que se passava entre mim e sua filha. Sofia disfarçava bem conversando naturalmente, mas seus olhares furtivos para mim revelavam atenção. Depois do café saímos para o piquenique carregando cestos com pão, queijo, frutas e mais vinho. O caminho até uma pequena praia escondida era tranquilo, com árvores dando sombra e o som dos pássaros ao fundo. Sofia falava sobre sua experiência em Barcelona, onde pela primeira vez se sentiu livre para explorar sua identidade. Lá eu conheci pessoas que viviam abertamente e isso me mudou. Aqui em Portugal ainda há barreiras invisíveis, especialmente na família. Eu a sentia compreendendo perfeitamente. Meus pais em Braga são católicos praticantes e qualquer menção a relacionamentos não tradicionais seria vista como pecado. Caminhando de mãos dadas pela primeira vez, senti uma mistura de liberdade e terror. E se alguém nos visse? Chegando à praia, estendemos a toalha e nos sentamos perto da água. Sofia abriu o coração sobre suas lutas internas, como se sentia presa entre o amor pela mãe e a necessidade de ser autêntica. Eu também desabafei sobre noites em claro, questionando se meus sentimentos eram apenas uma fase ou algo real. O piquenique evoluiu para conversas profundas e momentos de silêncio onde apenas olhávamos uma para a outra. Quando o sol começou a descer, Sofia se aproximou e segurou minhas mãos. Ana, eu quero tentar algo real com você, mas sei dos riscos. A decana confia em você e se descobrir pode ser o fim da sua orientação acadêmica. Eu senti o peso daquela verdade. Minha tese dependia da aprovação dela e minha bolsa também. No caminho de volta paramos em uma clareira e Sofia me puxou para um abraço apertado. Foi o primeiro contato físico mais íntimo e eu senti meu corpo responder com um misto de desejo e pânico. De volta à casa, a decana nos esperava com um jantar pronto e conversamos sobre o futuro da universidade. Sofia e eu trocávamos olhares discretos e eu lutava para manter a compostura. Mais tarde no quarto, eu refleti sobre as escolhas que se aproximavam. Sacrificar a carreira por um sentimento novo parecia loucura, mas ignorar o que sentia parecia ainda pior. Na manhã seguinte, a tensão aumentou quando a decana mencionou casualmente que Sofia deveria considerar um pretendente de uma família conhecida em Lisboa. Sofia ficou visivelmente irritada, mas controlou a reação. Eu via o conflito interno dela espelhado no meu. À tarde caminhamos novamente e Sofia confessou que tinha medo de perder o apoio da mãe, mas mais ainda de viver uma mentira. Eu respondi que entendia porque meus próprios pais me pressionavam para namorar um rapaz do bairro. Nossas histórias se entrelaçavam em padrões de repressão social comuns em muitas famílias portuguesas. À noite, enquanto a decana lia na sala, Sofia e eu nos encontramos na cozinha. Ela se aproximou e sussurrou que queria me beijar, mas respeitava meu tempo. Eu hesitei, mas o desejo venceu e nos beijamos pela primeira vez, um beijo suave cheio de emoção e promessa. O mundo parou por um instante, mas logo o medo retornou. E se a decana acordasse? O resto da noite foi agitado com pensamentos sobre traição, confiança e o preço da felicidade. O fim de semana se aproximava do fim e eu sentia que decisões difíceis estavam por vir. O terceiro dia amanheceu nublado, contrastando com o sol dos dias anteriores, e eu acordei com uma sensação de urgência. A decana anunciou que precisaria voltar cedo para Lisboa por causa de compromissos urgentes, mas nos incentivou a ficar mais um dia. Sofia e eu trocamos olhares aliviados, mas também apreensivos. Com a casa só para nós duas, a intimidade cresceu.
Passamos a manhã conversando sobre nossos passados. Sofia revelou ter tido um relacionamento breve na faculdade que terminou por pressão familiar e eu contei sobre minha solidão durante a adolescência escondendo meus sentimentos. Caminhamos até o pier do lago e sentamos com os pés na água fresca. Sofia segurou minha mão e disse que pela primeira vez se sentia vista de verdade. Eu senti o mesmo, mas o medo da descoberta me consumia. Durante o almoço preparamos uma refeição juntas rindo e compartilhando toques discretos. Mas a conversa virou séria quando Sofia mencionou a pressão constante da mãe para ela se casar e ter filhos. Minha mãe nunca aceitaria isso, Ana, ela vive presa em valores antigos. Eu assenti lembrando das minhas próprias discussões familiares sobre o futuro. A tarde trouxe o primeiro confronto interno real quando recebi uma mensagem da minha mãe perguntando sobre o fim de semana e reforçando expectativas de retorno rápido para casa. Respondi evasivamente, mas senti a culpa a apertar. À noite Sofia e eu nos sentamos na varanda sob as estrelas e ela confessou seu plano inicial de me conquistar durante o fim de semana. Eu ri nervosamente admitindo que não tinha visto nada vindo. Mas agora o que fazemos? A conversa evoluiu para planos hipotéticos de um futuro juntas, mas logo surgiram obstáculos. Minha bolsa depende da decana e seus contatos. Se ela descobrir tudo, pode desmoronar. Sofia argumentou que o amor valia o risco, mas eu via o custo emocional. Na manhã seguinte, a decana telefonou avisando que atrasaria ainda mais e Sofia sugeriu um passeio de barco no lago. No barco, balançando suavemente, Sofia falou sobre sua luta diária contra a invisibilidade e eu compartilhei minha ansiedade sobre vir a público. O momento foi interrompido por uma ligação da decana que elogiou minha dedicação e mencionou planos para me recomendar para um estágio importante. A culpa me invadiu como uma onda. De volta a casa, o clima mudou quando Sofia recebeu uma mensagem da mãe sugerindo um jantar com um pretendente na próxima semana. Sofia explodiu em frustração jogando o telefone e chorando pela primeira vez na minha frente. Eu a consolei, mas internamente questionava se estávamos sendo egoístas. A noite trouxe mais profundidade. Sofia admitiu ter considerado desistir, mas agora comigo sentia força. Eu lutei com minha própria consciência sobre trair a confiança da mentora. Conversamos até o amanhecer sobre sacrifícios possíveis, como eu mudar de orientação ou Sofia confrontar a mãe. O conflito interno de cada uma se intensificava e a tensão social pairava pesada. O quarto dia terminou com um abraço longo cheio de promessas não ditas, mas também de dúvidas crescentes. O quarto dia trouxe a primeira grande confrontação. A decana retornou inesperadamente mais cedo e encontrou Sofia e eu conversando animadamente na cozinha. Embora nada explícito tivesse acontecido, ela notou a proximidade e fez um comentário casual sobre como Sofia parecia mais feliz ultimamente. Eu congelei sentindo perigo. Depois do almoço, a decana me chamou para uma conversa privada na biblioteca da casa. Ana, você tem sido como uma filha para mim, mas preciso alertá-la sobre Sofia. Ela tem um passado complicado e eu não quero que influencie negativamente sua carreira. Suas palavras eram protetoras, mas carregadas de subtexto. Eu assenti educadamente, mas por dentro meu mundo desabava. Mais tarde contei tudo para Sofia e ela reagiu com raiva misturada à dor. Minha mãe sempre controlando tudo. Decidimos passar a tarde afastadas para evitar suspeitas, mas o silêncio pesava. À noite, durante o jantar, a tensão explodiu quando a decana mencionou novamente o pretendente para Sofia. Sofia respondeu secamente que não estava interessada e a mãe insistiu com argumentos sobre estabilidade familiar e imagem social. Eu observava em silêncio, sentindo conflito como meu próprio. Depois do jantar, Sofia e eu nos encontramos secretamente no quarto dela. Lá ela chorou confessando o medo de perder tudo e eu a abracei sentindo minha própria traição interna. Decidimos dar um tempo para pensar, mas o beijo que se seguiu foi carregado de desespero. Na manhã seguinte, a decana partiu novamente, mas deixou um aviso implícito sobre foco nos estudos. Sofia e eu caminhamos pelo lago discutindo opções. Eu propus manter segredo temporariamente, mas Sofia queria confrontar. O debate foi acalorado, revelando diferenças em nossos valores. À tarde recebi uma ligação dos meus pais reforçando planos de casamento arranjado e eu menti sobre meus sentimentos. A culpa se acumulava.
À noite, Sofia sugeriu um plano arriscado de contar parcialmente à mãe, mas eu recusei com medo das consequências para minha tese. A traição sutil começou quando Sofia, em um momento de fraqueza, enviou uma mensagem ambígua para a mãe sobre confusões emocionais. Eu descobri e confrontamos violentamente, chorando e acusando uma à outra de egoísmo. O confronto revelou feridas profundas sobre lealdade familiar versus amor próprio. Decidimos nos afastar temporariamente, mas a dor era palpável. O dia terminou com reflexões solitárias sobre o preço das escolhas. O último dia amanheceu com chuva fina refletindo o nosso estado emocional. Sofia e eu nos encontramos na varanda para uma conversa final antes da partida. Admitimos que o fim de semana tinha sido transformador, mas também destrutivo. Sofia confessou ter falado vagamente com a mãe sobre sentimentos confusos, o que eu vi como traição inicial. Eu, por minha vez, admiti ter considerado abandonar tudo para proteger minha carreira. O diálogo foi cru, cheio de lágrimas e acusações mútuas. Sofia argumentou que o amor exigia coragem enquanto eu defendia responsabilidade. A decana retornou para nos levar de volta e durante a viagem o silêncio era opressivo. Em Lisboa nos despedimos friamente, mas com olhares cheios de arrependimento. Nas semanas seguintes, evitei Sofia focando na tese, mas o vazio crescia. Recebi feedback positivo da decana, mas a culpa me consumia. Sofia enfrentou uma conversa dura com a mãe que a pressionou ainda mais para a conformidade. Nossas mensagens esporádicas revelavam sofrimento mútuo. Eventualmente, Sofia tomou a iniciativa de um encontro neutro em um café em Lisboa. Lá confessamos que o afastamento não resolvia nada. Decidimos tentar reconstruir, mas com honestidade. Confrontamos juntas a decana em uma reunião, tensa onde revelamos parcialmente nossos sentimentos, sem detalhes íntimos. A reação da decana foi de choque, decepção e preocupação misturada com amor protetor. Ela ameaçou retirar apoio, mas depois de reflexão permitiu que eu continuasse com a tese desde que mantivéssemos profissionalismo. Sofia enfrentou consequências familiares maiores, sendo cortada temporariamente de apoio financeiro. Eu tive que lidar com meus pais, descobrindo indiretamente através de rumores e enfrentando rejeição inicial. Meses depois, Sofia e eu nos reencontramos fortalecidas mas marcadas. O relacionamento floresceu em segredo enquanto trabalhávamos na aceitação mútua. A jornada trouxe despertar para ambas sobre limites do amor e importância da autonomia. No entanto, o custo permaneceu alto, com relações familiares abaladas e carreiras sob pressão constante. Refletindo sobre tudo, eu me pergunto se é aceitável sacrificar relações familiares pelo amor autêntico. Verdadeiro ou falso?